Vou voltar então a falar com a Cristiana Lobo. A Cristiana também estava lá no Supremo, também acompanhou essa cerimônia. Cris, o ministro Celso de Mello, o procurador Rodrigo Janot, os dois fizeram discursos aí fortes, né, duros em relação ao combate à corrupção. E disseram que Carmen Lúcia assume aí a presidência do STF num momento de desafios. Aliás, falando em desafio, tinha alguns investigados da Operação Lava Jato na cerimônia de posse, né? É isso mesmo, tinha bastante. Dava para ver vários ali. A começar pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, o senador Edson Lobão, o ex-presidente Lula, enfim, tinha gente ali que acompanhou em silêncio, muito silêncio, todos os discursos. Eu destacaria ali nos discursos, tanto do ministro Celso de Mello quanto de Rodrigo Janot, a referência que eles fizeram à Operação Lava Jato, a esse último escândalo, quando eles fazem a associação entre o mundo político e empresários. O procurador Rodrigo Janot chamou de capitalismo tropicalizado com o mundo político, o submundo político, enfim, todos fazendo referência a essa parte, vamos chamar assim, da Operação Lava Jato que a gente está acompanhando a todo momento. Agora, a ministra Carmen Lúcia fez um discurso um pouco mais suave. O que a gente ouviu lá foi que era proposital mesmo, ela que é tão dura em seus votos, tão dura em seus pronunciamentos de votos. Hoje foi mais suave, exatamente porque era a dona da casa, foi ela quem fez os convites para todas essas pessoas que estavam lá, então ela não iria bater duro, mas ela fez uma abordagem dizendo o seguinte, que o momento é difícil, mas seria soberba achar que este é o momento mais difícil da história do país, dizendo que outros momentos difíceis foram enfrentados e foram superados. E foi uma posse, viu, Leilane, bastante concorrida, como a gente viu, dois ex-presidentes, José Sarney e Luiz Inácio Lula da Silva, vários governadores, ministros, e agora começa uma nova era no Supremo Tribunal Federal. Essa era sob o comando de Carmen Lúcia, que tem um estilo próprio, um estilo diferente do antecessor dela, Ricardo Lewandowski, com mais preocupações a assuntos relativos à população, a questões sociais. Por exemplo, um dos julgamentos aí na pauta do Supremo Tribunal Federal é a obrigatoriedade do Estado oferecer medicamentos de alta complexidade para a população, quem estiver doente, quem recorrer, enfim. Então, esse tipo de julgamento, mas também pode entrar em julgamento aquele caso das perdas, das supostas perdas dos planos econômicos, o que provocaria uma repercussão grande nos bancos e na União. Carmen Lúcia tinha se considerado impedida de julgar esse caso, porque o pai dela tinha assinado uma ação dessa natureza e aí não havia quórum no Supremo. Agora o pai dela abriu mão dessa reivindicação, então com o voto de Carmen Lúcia volta o Supremo a ter quórum, porque outros ministros, como Edson Fachin e Barroso, se consideram impedidos nesse caso. Então esse assunto, que é um assunto bastante polêmico, de muito interesse, também volta à agenda do Supremo Tribunal Federal. Então hoje foi uma posse com a presença do presidente Michel Temer, os presidentes aí dos poderes, Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado e do Congresso Nacional, e também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Cristiana, e os assuntos, como você disse, voltados, como a própria ministra disse, para Sua Excelência o povo, né? Sua Excelência o povo. Esse é o interesse dela.